E depois que o médico, se ele não contratou o seu seguro ainda, ele está atuando hoje sem, está atuando no risco. Ele tomou uma notificação ou ele teve algum problema que ele percebeu, opa, aqui a minha quebra de relação médico-paciente, ela não existe mais, a minha relação não existe, Uhum. ela teve uma quebra. Eu posso contratar o seguro? Isso aqui vai estar compreendido ou não vai estar compreendido? Infelizmente é uma coisa que acontece bastante no dia a dia. E isso até na verdade tu vai observando com alguns pontos, né? Porque muitas vezes o profissional que está em busca de um seguro, quando já aconteceu alguma coisa, você percebe um certo senso de urgência, né? Um certo senso do quando que o seguro ficaria pronto se eu fizesse hoje? Quando que eu posso utilizar o seguro, né? Então você vai percebendo, você tem aquele feeling da negociação e você vai percebendo. Só que, infelizmente, depois que o médico já tomou conhecimento de um possível problema futuro, infelizmente nenhuma seguradora vai dar cobertura, né? Porque talvez fazendo uma alusão para o seguro automóvel, por exemplo, seria a mesma coisa de eu, né, bater na traseira de um outro carro e aí ligar querendo contratar um seguro para aquele veículo que acabou de bater, né? Ou seja, o seguro ele é para ser um risco futuro, e não um risco presente que acabou de acontecer. Então, mesmo, por exemplo, na modalidade retroativa, onde a gente tem hoje, onde a gente consegue retroagir 5, às vezes até 10 anos, dependendo da seguradora, só que isso são para atos que não existe conhecimento de nenhum possível problema futuro. E não necessariamente, às vezes, uma ouvidoria já recebida, uma sindicância, ou uma mensagem de WhatsApp, né, demonstrando uma insatisfação, um descontentamento, uma quebra ali da relação médico-paciente. Então, infelizmente, a gente não consegue. Agora, o que a gente consegue são para os próximos atos que podem vir a acontecer, né? Então, o que deixa a gente muito triste são algumas situações onde o médico busca um seguro para aquela situação que já aconteceu, a gente explica, né, e demonstra para ele que, infelizmente, a gente não consegue dar cobertura para aquele fato, mas para que os futuros sim, só que daí muitas vezes ele, não, então, futuramente eu contrato o seguro. Né? E tem uma frase que a gente fala que o melhor momento para contratar o seguro foi ontem e o segundo melhor é hoje. Né? Então, ok, aquele eu não consigo mais cobrir, mas poxa, tem que pensar nos próximos, porque pode vir a acontecer. Uhum. Eu Então, me perguntei isso até porque nós, como brasileiros, nós somos muito otimistas, né? Então não vai acontecer com a gente, acontece com outra uhum, pessoa, mas com a gente tá tudo certo, né? uhum, E a gente percebe isso no mercado de seguro geral, né? E o seguro de responsabilidade civil ainda abarca uma pequena fração desse mercado, né? E a gente pega num seguro como automóvel, ainda a aderência é muito baixa, né? Principalmente porque nós não temos essa cultura, né? Então é possível você contratar seguros com retroatividade, mas desde que você não tenha ciência ou não tenha um processo de andamento. Se tiver, ele não entra na pólice, né? e isso, eu consigo contratar esse seguro retroativo mesmo já tendo, por exemplo, um sinistro antigo, só que ele não vai cobrir aquele evento em específico, né? Mas Perfeito. demais situações, caso venham depois da contratação do seguro, onde ele não tinha conhecimento antes da contratação, vir a surgir ali algum tipo de problema, aí a gente consegue dar amparo. Né? E uma coisa também muito importante, porque assim, existem dois tipos de profissional, né? Aquele que contrata antes de algo acontecer e aquele que infelizmente acaba buscando depois, ou até mesmo tendo conhecimento do seguro depois, né? A gente fala assim, mas infelizmente muitos profissionais ainda hoje acabam descobrindo sobre a existência de um seguro de responsabilidade civil somente depois. Porque vai comentar com algum colega e o colega, ué, mas você não tem uma pólice de responsabilidade civil? Né? E o médico, o que que é isso? Né? Então, infelizmente, vai conhecer depois. Uhum. Então, o profissional que decide contratar o seguro antes de acontecer alguma coisa, então, às vezes, me formei, comecei a atuar e já busco um seguro e faço a contratação. Esse profissional ele paga mais barato do que um profissional que muitas vezes vai contratar somente depois de algo vir a acontecer. Porque, como a gente comentou ali no início, o seguro ele é precificado com base no risco, chances, probabilidades. Então, um profissional que já teve algum tipo de problema, a seguradora vai precificar diferente daquele profissional que nunca teve um tipo de problema. Né? Então, é sempre melhor e mais barato contratar um seguro antes de algo vir a acontecer do que depois. Então eu preciso também, mesmo se eu tiver um processo já em andamento, que eu sei que não vai entrar no meu seguro, eu Uhum. estou arcando com todas as despesas e o risco, mas eu preciso notificar a seguradora na contratação. Necessário notificar. Porque imagina que eu não aviso, a precificação vai ser X, onde ao invés ele deveria estar pagando Y. Entendi. Né? Então, isso lá na frente pode que a seguradora alegue que teve ali uma omissão de informação e que por isso o profissional estava pagando mais barato do que deveria. Uhum. Né? Isso é o papel do corretor, questionar o cliente, entender a situação para poder colocar isso na pólice de maneira correta para que ele não tenha um problema lá na frente. Faço a correlação disso talvez com o seguro de vida, né, onde eu omito uma informação de uma doença que eu tenho, Uhum. né, por medo da seguradora não aceitar, enfim, acontece algo relativo a esse problema que eu omiti da seguradora, a seguradora não vai gerar cobertura, né? Sim. Mesma coisa. Uhum. Sendo que, às vezes, se eu tivesse colocado aquela informação, a seguradora, às vezes, pediria alguns exames, analisaria o caso e falaria, tudo bem, eu aceito essa situação, porque ela está controlada com medicação, está Uhum. tranquilo, onde, às vezes, a pessoa ela quer omitir a informação, né, e aí acaba que daí lá na frente, de fato, a seguradora vai negar aquela cobertura. Perfeito. E E eu só complementando essa questão do contratar o seguro quem já teve processo. Uhum. Tem que ter cuidado, porque depende da quantidade de processos, né. Hoje em dia depende da quantidade de processo. Então as seguradoras, quando o médico tem mais de 3 processos, já Fica muito começa a difícil, não né? aceitar. Então, e
E é comum, às vezes, principalmente no interior, eventualmente, do nada, começa a aparecer um monte de processo contra um médico. E às vezes até por questões políticas, que todo mundo se conhece, que motiva vários pacientes a ingressarem em juízo contra aquele médico. E aí não tem o que fazer. Seguradora nenhuma vai aceitar ele com volume de processo. Perfeito.